Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre o tratamento da depressão em crianças e adolescentes. Hoje estarei aqui com o Dr. Túlio, psiquiatra da infância e adolescência. Vou compartilhar aqui com vocês o nome, o tema. Adolescência. Olá, sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui. Fixar comentário. Pronto. Boa noite, Danila. Tudo bem? Doutor Túlio. Ai, deu certo. Vamos lá, né? Vamos falar hoje sobre o tratamento da depressão, né? Em casos de crianças e adolescentes. Olá, boa noite, Camila. Semana passada, para quem não assistiu a live, às 20 horas, na quarta-feira, às 20 horas da semana passada, estávamos aqui falando sobre diagnóstico, sobre riscos, né? Então, riscos e diagnósticos da depressão na infância e adolescência. Estávamos eu e o Dr. Túlio e hoje nós estamos a live, então quem não assistiu, oi Camila, tudo bem? Quem não assistiu a live de semana passada, convido a todos para assistirem. Olá, doutor Túlio, tudo Oi, bem? boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem com você? Bom também, bora continuar, né? Esse É, nosso bate-papo. tá dando retorno a meu microfone? Acho que não, será que é o meu? Não, acho Vou que não. ajustar. Tá. Eu acho que tá tranquilo. Pessoal que tá nos assistindo, caso alguém esteja percebendo que tá dando retorno, é só nos avisar, por favor, tá? Então vamos lá, né, doutor Túlio, falar um pouquinho sobre tratamento, né, para depressão em crianças e adolescentes. Com certeza. Você acha que a gente pode começar, né? Que aí fica gravado, o pessoal pega desde o início, né? Ué, acho que sim, Laís. Bora começar retomando, igual a gente tinha falado, né? Já que vamos falar de tratamento, né? Vamos falar um pouquinho pra gente, né, Laís? O que que acontece na hora que começa a falar em tratamento aí com essas famílias, com essas crianças, com esses adolescentes? Bacana. Vamos lá então, né? O pessoal tava mandando convite para algumas pessoas aqui ainda. Então a gente falou semana passada, né, sobre o diagnóstico, sobre riscos, como quem não participou pode ir lá no Instagram do Dr. Túlio que vocês conseguem assistir. Eu não consegui ainda colocar no meu Instagram, devo colocar essa semana, mas para quem não assistiu, acho que vale a pena começar, tá? Assistindo essa primeira live. Então, quando a gente fala sobre tratamento, né, a gente tem vários mitos, né, referente a esse transtorno, né, a esse diagnóstico e ao tratamento, né, para crianças e adolescentes. Quais são os mitos mais comuns, né? Primeira coisa é que criança e adolescente não tem depressão. A gente teve sim uma mudança no DSM-5, né, onde traz mais como humor deprimido do que um transtorno mesmo depressivo, mas a gente tem várias literaturas e a gente vê, né, de fato, crianças e adolescentes sofrendo muito com sintomas depressivos e ansiosos. Então, o principal mito é: criança não tem depressão, adolescente não tem depressão, porque criança e adolescente não tem problemas e, consequentemente, né, não tem motivos para estarem com tal diagnóstico, né? Então, esse é o principal mito. Segundo mito, né, que a gente vê muito, é que não tem a necessidade de tomar medicamentos, né? Então, os medicamentos, eles quando, né, faz o uso, esses medicamentos, eles deixam a criança dependente. Essa criança vai ter que tomar isso
a vida toda. Então tem esse mito também. Tem o mito, né, de que doença mental é frescura, né, que a gente não deve tratar. Então tem todos esses mitos aí que influenciam muito, né, nesse diagnóstico precoce e no tratamento. E eu gosto sempre de trazer um exemplo que é igual uma ferida. Se eu tenho uma ferida na perna e se eu deixo essa feridinha lá, se eu não olho para essa ferida, se eu não dou atenção, essa ferida só vai crescendo, só vai aumentando e com o passar do tempo isso fica mais difícil ainda da gente tratar, da gente olhar, né? Então, isso é muito importante. Quanto mais rápido a gente olha, né, melhora o tratamento, então melhora os resultados e mais do que isso, né, a gente influencia aí na qualidade de vida dessa criança até em sua vida adulta, porque a gente tem aí algumas pesquisas que comprovam aí o não tratar, né, as consequências desse transtorno caso não sejam tratados e olhados. Então esses são os principais mitos, né, e os medos mesmo são o né, de dependência de medicamento, mas nesse sentido mesmo. Caso eu não tenha falado algum que você gostaria de acrescentar, doutor Túlio, sinta-se à vontade. Caso não, a gente vai para a segunda pergunta, para algo que o pessoal tem muita dúvida, né? Que é sobre o diagnóstico da depressão infantil, que eu acho que seria interessante a gente falar aí sobre esse tópico. Pois é. Tá ouvindo, Laís? Tá ouvindo normal? Normal. Beleza, eu coloquei esse fone aqui, ver se melhora. Então, para falar em tratamento, a gente tem que falar antes em diagnóstico, né? E como é que a gente faz o diagnóstico? Semana passada, a gente abordou alguns temas sobre sinais, sobre sintomas, alguns sinais de alerta, né? Que levam as famílias, né? Os profissionais a ficarem atentos, a ficarem preocupados em dar uma atenção maior, né, para aquele paciente. E aí hoje, para falar em tratamento, a gente tem que ter antes diagnóstico de depressão. Uma coisa que a gente tem que diferenciar é realmente tristeza, né, de um lado, e humor deprimido do outro. A tristeza, a gente vai ver que é quando você tem um evento da vida mesmo, né, que nós somos todos sujeitos. É quando a pessoa tem uma perda, que é muito comum agora, né, nessa época de Covid, seja perda familiar, seja perda de atividade, seja perda de rotina, das amizades, ou frustração, né? Quantas pessoas, né, Laís, não foram frustradas aí nesses 2 anos já, 1 ano e meio, né, com essa pandemia? Então, tudo isso gera tristeza. Mas a tristeza, ela tem um motivo específico e ela vai gerar alguns sintomas, né, como choro, como às vezes uma irritabilidade, mas pontualmente. Já diferente seria o humor deprimido, que é quando a pessoa vai ter aquela tristeza de uma forma mais exagerada, né? E realmente atrapalhando toda a rotina da vida dela. Então, é uma pessoa que antes tinha prazer nas atividades e depois não vai ter mais. Então, quais são os sintomas nucleares, né, da depressão em criança e adolescente? É realmente a tristeza, mas não é uma tristeza comum, é uma tristeza mantida. É uma irritabilidade, né? E junto ali uma infelicidade, né? Um sentimento constante de infelicidade. E a anedonia, que é a falta de prazer, seja nas atividades de rotina, seja em atividades que antes a pessoa tinha. Hoje eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela gostava muito de fazer artesanato. E aí ela disse que ela nem percebeu que ela tinha parado de fazer o artesanato. E agora que ela está fazendo o tratamento, né, ela está usando medicamento, ela viu que fazer o artesanato era uma atividade muito prazerosa, era uma atividade muito que ajudava ela a sair um pouco daquela rotina de cobrança dos estudos, né, uma paciente de 15 anos. Então, assim, perceba que às vezes ela só foi ver essa anedonia que ela estava depois de estar tratando. Porque às vezes, Laís, a pessoa está ali e vai deprimindo, vai realmente mudando, né, toda aquela convivência dela, e ela nem percebe que está deprimida, né? Às vezes, só quando ela está agora, quando ela realmente vê prejuízo, às vezes quando está tratando, é que realmente vai fazer a diferença ali esse quadro.
Outra coisa, é importante, né, que esses sintomas, né, de tristeza, de irritabilidade, eles estejam presentes durante ou todo dia, ou quase todo dia, e durante 2 semanas, né, que isso são os critérios do DSM. Então, realmente tem que ter um quadro de tristeza muito importante. Muitas vezes tem que ter sintomas associados. O que são esses sintomas associados? Basicamente, tem que ter pelo menos 4. Esses sintomas associados seriam reflexos da depressão no corpo da pessoa. Como que ele vai refletir? Apetite aumenta ou diminui, sono ou aumenta ou diminui o sono. Na depressão é muito comum a pessoa ter um despertar precoce. A pessoa começa a acordar mais cedo do que ela acordava anteriormente, né? Pode vir também uma falta de energia. Além de uma falta de energia, que é aquela falta de vontade de fazer as coisas, vir também uma falta de motivação para as atividades do dia a dia. Outra coisa comum também, entre os 4 sintomas associados, é o sentimento de menos-valia, aquele sentimento que, eu não valo nada, eu tenho culpa, qualquer coisa que acontece, a culpa é minha, eu acho que fui eu que acabei contribuindo para isso, né? E a questão cognitiva também, né, um sintoma associado, a pessoa diminui a capacidade de memória, diminui a capacidade de concentração, e os pensamentos, né, Laís? A pessoa fica com Funciona. pensamentos de tristeza constante e os pensamentos de suicídio. Esse pensamento de suicídio, esse pensamento de morte, tem que ligar para a gente uma chave de alerta. Porque ele vai mostrar para a gente como que a gente vai fazer esse tratamento. Porque, por exemplo, se eu vou passar um remédio, eu não posso passar o remédio e dar para um adolescente que seja 15 anos. Às vezes, 15 anos, ele já tem uma autonomia, né, para estar tomando remédio. Mas se tem uma possibilidade, né, uma hipótese de depressão com ideação suicida, com pensamento de morte, o ideal é que esse remédio fique com os pais. Por quê? O remédio, ele é muito bom, mas se tiver ao alcance, né, daquele adolescente ou da criança, e ela tiver nesse momento de depressão grave, pode ser que ela possa usar o remédio para tentar alguma coisa. Então é importante ter esse controle dos pais. E até dependendo como tiver essa ideação suicida, a gente vai direcionar, né, se o tratamento vai ser feito em casa, será que seria melhor fazer uma internação, né? Então, assim, todos esses fatores, né, fecham o diagnóstico. Então, é mais do que uma tristeza, tem que ter uma tristeza, tem que ter uma irritabilidade, tem que ter uma mudança de comportamento daquela pessoa. E se fosse pensar em poucas palavras, é uma vivência com... a pessoa deprimida, ela vai ter uma vivência com menos vivacidade, com menos luz, menos vida, né? A pessoa, o pensamento dela tá ruim, o funcionamento dela fica prejudicado, seja para estudar, seja para trabalhar, né? Então, acaba atrapalhando toda a vida dela, né? Fechado esse diagnóstico, aí a gente vai fazer o tratamento. Só um parênteses, né? Do transtorno bipolar, né? Teve uma Sim. pergunta, né? Como saber se é o transtorno bipolar? Porque o transtorno bipolar, o transtorno bipolar ele tem fases de mania e fases de depressão. Depressão. Só que a depressão, ela vai acontecer, às vezes, da mesma forma, né, Laís? E como que a gente vai diferenciar? Às vezes não tem como diferenciar, né? Por Mas isso demora alguns muito, né, sinais, doutor Túlio? demora muito o diagnóstico. Porque você só vai fechar o diagnóstico de transtorno bipolar se a pessoa tiver um momento de mania, né? Então, um momento de muito. Depois a gente pode até fazer outra live. Seria um momento de maior energia, de maior atividade, com a pessoa com uma irritação além do normal. Então, assim, aí o transtorno bipolar, o que a gente tem que ficar atento? Sinais de vulnerabilidade, de risco, né, para um transtorno bipolar, seria história familiar, ideação suicida, né? E depressão com sintomas psicóticos, né? Então, aquela pessoa que tem uma depressão, a criança principalmente, que está com sintomas psicóticos, está com alucinação, ouvindo vozes, ou muito alterado, né? O pensamento, tem que ligar um sinal de alarme e tomar cuidado nesse tratamento, porque o tratamento do antidepressivo, se for um quadro de transtorno bipolar, ele pode acontecer uma virada maníaca, a pessoa pode piorar, né? Então, só tomar esse cuidado na hora de fazer. Por isso, a importância de uma anamnese cuidadosa, porque se tiver algum desses sinais que propiciam, né, um transtorno bipolar, você tem que tomar cuidado com a prescrição, tá bom? E
Feito o diagnóstico, né, Laís? Vamos tratar, né? Como que a gente Sim. pode começar o tratamento dentro da linha da psicoterapia? O que que você tem pra gente aí? Excelente, doutor Túlio. Só nessa questão do diagnóstico, queria falar rapidinho, né, que você falou do Pode falar, fica à vontade. artesanato e a questão até mesmo Ah, da baixa, né, qualidade, a baixa adesão aos estudos, né? Então, por exemplo, muitas dificuldades na escola, né? A criança teve um baixo rendimento na escola, teve uma mudança. Então, era uma criança aham, que ia muito bem, um adolescente que ia muito bem, tinha uma disciplina interessante na escola e teve uma queda, né, abrupta. Isso é muito importante, né? Tem muitos adolescentes, muitos pacientes que trazem essa mudança, né? Ai, Laís, ai, doutor Túlio, às vezes eu não consigo assistir 2 aulas mais, né? Vem uma angústia, né? Uma vontade de chorar, assim, muito forte e eu não consigo continuar mesmo na aula. Então, isso é muito importante, essa mudança na escola. E hoje teve até uma perguntinha, até você me marcou, acabou que eu não consegui falar sobre isso nos stories, aham. mas falando sobre, é para chamar atenção? Não é. Então, sempre que, né, essa criança teve mudanças comportamentais, esse adolescente teve mudanças comportamentais, te chama atenção, muita irritabilidade, é importante sim levar para a gente avaliar. E essa questão da anamnese é muito importante porque a gente vai fazer todo o levantamento e ver se a gente tem histórico familiar. Porque o transtorno bipolar, ele tem, né, uma influência genética de 70%, é muito alta, né? Ó, E se eu tive episódios, né, se eu tive transtorno, se eu tive depressão na infância, o adulto ou na adolescência, eu tenho uma maior probabilidade desse transtorno bipolar desencadear na vida adulta. Então, se eu tive algum episódio de mania, se eu tive algum episódio, algum diagnóstico de transtorno depressivo na infância e na adolescência, eu tenho um histórico na família de bipolaridade, eu tenho uma maior mesmo propensão aí para eu desencadear esse quadro bipolar na vida adulta, que leva um tempo aí, às vezes, de até 15 anos para você fazer um diagnóstico. Por quê? Porque ou o paciente vai estar na fase depressiva ou vai estar na fase mania. Então é muito importante acompanhar. E falando sobre tratamento, né? O que é muito importante, a gente sempre fala, né? Ou eu tenho um preconceito da psicoterapia, ou eu tenho preconceito da psiquiatria, né? É muito importante, gente, a gente tem uma eficácia comprovada cientificamente quando a gente faz o tratamento juntos, em conjunto. Quando esse paciente ele chega ao consultório, né, psicológico, tem vários profissionais de várias abordagens e é sempre importante você procurar um profissional que você se sinta confortável em fazer o processo psicoterapêutico com essa pessoa, que você sinta um vínculo com essa pessoa, confiança. Isso é o principal ponto para a adesão do processo psicoterapêutico. Se eu não tenho, né, uma confiança nesse profissional, se eu não estabeleço um vínculo com esse profissional, a gente não tem sucesso. Eu posso utilizar a técnica mais eficaz comprovada cientificamente, que não vai fluir, que não vai evoluir. E a gente só estabelece vínculo com o quê? Com contato, conhecendo. Hoje as redes sociais facilitou muito para vocês conhecerem já os profissionais. Então é muito importante buscar isso. A linha que eu trabalho, né, que é a cognitivo-comportamental, onde a gente tem mais evidências científicas em relação a tratamento para depressão e ansiedade, a gente utiliza um protocolo, ele é sistemático, ele é até às vezes um pouquinho metódico, né? Por quê? Porque a gente precisa, sim, seguir um protocolo para a gente ter, de fato, resultados. E é o que eu falo muito. Você não precisa acreditar na psicoterapia, não é uma religião, né? Não é uma fé que você precisa acreditar. Como atividade física, você vai lá e faz os exercícios, você atinge o seu resultado, processo psicoterapêutico é da mesma forma. As técnicas são aplicadas, essas técnicas elas já foram estudadas, elas já foram avaliadas a sua eficácia e a gente utiliza esses protocolos. Há vários protocolos para tratamento de depressão. Protocolos que já foram estudados, né? Então, como tratamento para ansiedade, a gente tem o Copycat, né? Então, o Copycat,
Então, a gente tem vários protocolos que a gente utiliza para o processo psicoterapêutico em casos de depressão. Para a gente começar esses protocolos, para a gente implantar aí, né, e trabalhar isso com o paciente, primeira coisa, a gente precisa fechar diagnóstico. Então, não tem como a gente definir um protocolo para atendimento e tratamento desse paciente sem a gente fechar diagnóstico. O diagnóstico ele é muito importante, porque a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu avalio os tratamentos para esse diagnóstico. Se eu não faço o diagnóstico do meu paciente, eu não tenho condições de apresentar as melhores ferramentas para fazer esse tratamento, né? Então, isso é muito importante. E quando esse paciente chega no processo psicoterapêutico, a gente busca, né? A gente já faz todo o trabalho para fechar esse diagnóstico, a gente já encaminha esse paciente para o psiquiatra com informações desse paciente. Então, por exemplo, quando eu encaminho o paciente para o Dr. Túlio, eu passo para o Dr. Túlio. Dr. Túlio, olha, a hipótese diagnóstica desse paciente é isso, né? É esse diagnóstico, porque nós fizemos determinados levantamentos, a gente já tem esse histórico na família. Então, a gente já está tendo um comprometimento aí no sono, a gente tem um comprometimento na alimentação, a gente está tendo crises de ansiedade recorrente. Então, já chega isso para o Dr. Túlio. E o Dr. Túlio vai fazer o quê? Vai utilizar essas informações e mais tudo que ele tem, né, enquanto bagagem, conhecimento, para de fato falar assim, Laís fazia sentido, ou Laís não fazia sentido, eu pensei nisso. Então, isso é muito importante, né? E onde que a gente vai entrar, né? Dentro desses protocolos, na abordagem que eu trabalho, a gente trabalha com várias etapas. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é com a psicoeducação. Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente envolve várias outras pessoas. Quem vai para a psicoterapia com essa criança? Vai pai, vai mãe, vai escola, vai vó, né? Vai padrasto, vai madrasta, vai quem participa da influência da vida, do cotidiano dessa criança, desse adolescente, que tem uma influência muito grande na continuidade de tudo isso que foi trabalhado dentro do processo psicoterapêutico. Os reforços adequados, os estímulos que faltam ali. Então, a gente trabalha com psicoeducação, a gente trabalha com as distorções cognitivas, que a gente tem muito distorções cognitivas, tanto em caso de ansiedade, quanto em caso de depressão, né? O que são essas distorções cognitivas? São, né, os nossos pensamentos, eles distorcem muitas vezes e geram interpretações daqueles eventos, interpretações ruins, interpretações que geram ansiedade, que geram insegurança, né? Então, por exemplo, eu olho para aquilo e falo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. Então, a gente vai entender essas distorções cognitivas e nós vamos o quê? Sempre buscar evidência, probabilidade e usabilidade desse pensamento. A gente apresenta técnicas, estratégias para que a gente reduza essas distorções cognitivas e essa pessoa, né, siga de forma, realizando metacognições, que a gente chama metacognição, para ela seguir com mais autonomia e mais racionalidade possível dentro desses processos que geram aí muitas vezes distorções, problemas. A gente trabalha com regulação emocional, então estratégias de regulação emocional, porque a gente vê dentro de quadros de ansiedade e depressão uma dificuldade muito grande de regular as emoções. Então, muitas vezes, a criança ou adolescente se corta, a criança ou adolescente rói unha, a criança e adolescente muda a alimentação, muda o sono, uma dificuldade muito grande de lidar com frustrações, com perdas, e isso, né, se dá muito mesmo por essa dificuldade de regular essas emoções. Essa regulação emocional, ela pode ser aprendida, né? Aprender a regular essas emoções a gente ensina dentro do processo psicoterapêutico. Outra coisa é a resolução de problemas, né? Lidar com essas crises. Então, a gente tem todo um protocolo envolvendo essa família, envolvendo essa criança. E mais do que isso, que é muito importante, quando a gente fala desses protocolos, a gente tem começo, meio e fim. Então, o paciente, ele sabe onde ele está. E ele sabe o que espera dele na próxima sessão.
Então, evita aquilo assim, o que que eu vou fazer na próxima sessão? O que que eu vou falar na próxima sessão? Porque existe um protocolo. E aí a gente já encaminha para o processo psiquiátrico com o uso, né, de medicamentos que o Dr. Túlio vai nos apresentar agora, né, Túlio? né? Então, mas nossa, bela explicação, né, sobre a parte da psicoterapia da comportamental. E assim, muito interessante, né, você falar dessa questão das distorções cognitivas, porque isso a gente percebe muito, né? O paciente que está em vigência, né, uma criança, um adolescente sobre o processo, sobre um quadro depressivo, eu até falo assim, que ele enxerga, né, as coisas com a lente negativa, né? Às vezes um acontecimento, né, qualquer, né, e pode ter coisas boas e coisas ruins, né? Hoje, por exemplo, eu atendi uma adolescente que os pais são separados e o pai falou para ela que vai ter um novo filho, né? Ela vai ter um irmão, né? E assim, ganhar um irmão pode ser uma coisa boa, né? Ela vai ter um irmão, poder conversar, né? Uma companhia, né? Mas ela só conseguiu, ela estava em quadro depressivo, ela só conseguiu ver o lado negativo. Esse irmão vai vir, eu vou perder a atenção do meu pai, que já é pouca, né? Esse irmão vai ser um concorrente. Então, assim, essa lente negativa, né? Ela é o quadro deprimido, né? Tudo é ruim e tudo é mais difícil, né? Para a pessoa que está diante de um quadro depressivo. Até é muito difícil, às vezes, você começar o tratamento, porque se a pessoa tiver um quadro depressivo de longa data, tem algumas crianças, né, que eu já atendi, que elas acham aí que ela tem algumas crianças que já estão com 2 anos já de quadro depressivo, criança indo para adolescência. E elas falam, algumas delas falam o seguinte, não, eu sou assim mesmo, eu sou triste, eu sou isolada, eu sou calada. Mas aí eu vou investigando e conversando com os pais, eu percebo que ela não era assim, mas que ela foi ficando assim e acostuma, né, Laís? Tudo na nossa vida a gente vai acostumando. Então a pessoa se acostumou a ficar deprimida. Só que junto vem essa questão da regulação emocional, que você explicou muito bem. A pessoa deprimida, ela tem um descontrole emocional, ela não consegue regular, né, muito bem quando tem determinadas frustrações, quando tem determinados acontecimentos, né, que não acontecem como ela planejou, como ela gostaria, né? Então tudo isso vai dificultando, né? E aí do tratamento em si, né? Como que a gente trata a depressão? A gente tem que lembrar que o tratamento, ele tem 3 objetivos. Diminuir os sintomas, né, depressivos, retornar a pessoa para a funcionalidade dela, né? Fazer com que a pessoa tenha uma remissão total daqueles sintomas, né? Que é o tratamento adequado, e evitar a recorrência, né? Então são esses 3 objetivos, né? Para isso, a gente precisa, quando necessário, usar o medicamento correto, e aí tem que tomar cuidado, porque não é toda medicina, porque tem gente que fala assim, quem não conhece, a medicação da criança, divide por 2 aí, ou faz por quilo. E não é bem assim, né? As medicações para crianças e adolescentes, determinadas fases aí, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, por exemplo, o metabolismo da criança é um metabolismo muito acelerado. Então, se você usa um medicamento que tem uma meia-vida muito curta, como o metabolismo daquela criança é acelerado, né, que ela está em fase de crescimento, por exemplo, às vezes aquele remédio com a meia-vida curta não vai ser um efeito legal, porque ele não vai conseguir agir o tanto que ele deveria. E tem medicamento também que não age na criança, né? Por exemplo, medicamentos tricíclicos, não sei se algumas pessoas talvez conhecem, que a mais comum é a amitriptilina. É uma medicação que, para tratar depressão em criança e adolescente, ela não é uma boa escolha, porque a criança ainda não tem a maturidade do sistema neuronal que essa medicação atua para que ela possa ajudar, né? Depende da maturação do sistema, das vias de transmissão do sistema nervoso. E essa transmissão noradrenérgica, que é, por exemplo, a principal via das ciclos, ela não está muito bem estabelecida em criança. Então, não adianta usar. E também não adianta usar em criança, né? Às vezes a criança está com falta de sono, benzodiazepínico, por exemplo, né? O alprazolam, ou o diazepam, né? O pessoal já ouviu falar. Em criança, Laís, é muito comum até dar efeito paradoxal. O que é isso? É o efeito contrário. A criança, em vez de dormir,
ela fica mais acordada. Por quê? O sistema da criança não tem maturidade para receber aquela medicação e acaba tendo um efeito contrário. Então tem que tomar cuidado com tudo isso, né? O que a gente tem que deixar muito claro com os pais? Dar segurança. Ah, pessoal, quem quiser ir fazendo pergunta, né, Laís? Eu não sei, a gente Sim. falou no começo, às vezes o pessoal foi entrando. Pode ir fazendo pergunta aí, eu anotei algumas já, anotei algumas da live e no final a gente vai ter um tempinho disponível para isso, tá? Então, continuando. O que a gente tem que conversar com os pais, né? Falar para eles a importância do tratamento, né? O que é o objetivo, que é realmente a remissão total. Por quê? Se a gente, é muito comum, Laís, as pessoas terem medo, né, de usar remédio em criança. Aí o que eles fazem? Começa numa dose pequenininha, até aí tudo bem. E deixa essa dosezinha pequena. A questão é que, às vezes, essa dose pequena não é o suficiente. E outra coisa muito comum, usa a dose, ou às vezes ajusta a dose, ajusta a dose para aquela criança, de acordo com o peso, com a idade dela, mas aí a pessoa melhora, a criança já melhorou, tira o remédio, né? E tá errado. O tratamento de um quadro depressivo, a gente tem que iniciar e aí explicar direitinho para a família que no começo, nos 10 primeiros dias, vai ter pode aparecer, né, efeitos colaterais. São efeitos de adaptação do nosso organismo àquele remédio que é novo, está aparecendo. Então, pode aparecer desconforto gástrico, pode aparecer náusea, dor abdominal, cefaleia, e entre outros, alguns, diarreia também pode acontecer, são os mais comuns, mas podem vir outros também. É sempre importante ter essa relação de confiança, igual você falou, com o profissional, né, com o psiquiatra ou o médico que está te acompanhando, porque ele vai poder te esclarecer se aquilo é normal, se aquilo não é normal, né? Mas algumas reações são esperadas. Outra coisa, quanto tempo que o remédio antidepressivo demora para fazer efeito, Laís? 3 a 4 semanas. Nossa, doutor Túlio, mas por que demora tanto tempo, né? Pelo seguinte, o remédio entra no organismo, ele tem que sofrer uma metabolização, e aí ele vai ser metabolizado, passa pelo fígado, fica disponível na corrente sanguínea, numa dose adequada, e aí, estando nessa dose adequada, ele vai ultrapassar a barreira hematoencefálica, que é para chegar no cérebro. Na hora que chega no cérebro, aí que vai agir essa medicação. Só que, para essa medicação fazer um efeito adequado, ela tem que estar bem concentrada já no cérebro. E para ela estar bem concentrada no cérebro, vão 3 a 4 semanas. Então, é o tempo realmente da medicação passar pelo metabolismo no nosso corpo e chegar no cérebro e ir concentrando no cérebro a ponto de fazer o efeito. Então, são 3 a 4 semanas. E é muito comum, viu, Laís? Ainda hoje, as pessoas começam o tratamento, às vezes até tolera, né, os 10 dias, mas passou esses 10 dias, a pessoa fala, não adianta, passou ali 2 semanas, não melhorou, vou parar. E às vezes o remédio nem começou a fazer o efeito ainda. Então, é muito importante ter essa informação, né? Seja passada aqui através de live ou de post do Instagram, ou no consultório mesmo, né? Sem perguntar, você sabe como funciona, né? Se não souber, explicar direitinho, né? E por que a gente tem que ter o tratamento completo, né, Laís? Chegar na dose certa e no tempo certo. Porque eu preciso de uma remissão completa. Eu preciso fazer com que a pessoa volte a estar, né, a criança, o adolescente, volte a estar ou no mesmo patamar ou muito próximo do que ela estava antes de ter o quadro depressivo, né? Para isso, eu preciso desses ajustes. E na hora que eu consigo essa remissão completa, eu diminuo muito a chance. Aí eu realmente, vamos dizer assim, que eu tenho uma cura daquele episódio depressivo, e aí eu diminuo muito a chance de a pessoa vir a ter outro quadro. Como? Tendo o período de manutenção. Então vamos colocar que a gente tem 3 fases do tratamento. A fase de início, a fase de manutenção e a fase de retirada. A fase de início é essa de adaptação com a medicação, até o efeito começar a fazer, que é 3 a 4 semanas. Manutenção, que aí vai variar, mas em torno mais ou menos ali de alguns meses, mais ou menos alguns meses até um ano, que é o tempo de você ter realmente um restabelecimento dos receptores, né, no cérebro, para que a pessoa melhore aquele quadro depressivo, porque o quadro depressivo é por um desarranjo
de neurotransmissores e de receptores no cérebro. E depois a fase de retirada. Lembrando que, durante essa fase que toda que ela está usando a medicação, aí o que a gente tem que fazer? Fazer a psicoterapia. Para quê? Excelente. Para entender todo esse processo que levou a pessoa a ter esse quadro depressivo, né? Entender realmente o que levou esse quadro depressivo. Tem uma vulnerabilidade genética? Tem uma vulnerabilidade genética. Mas os acontecimentos, como que a pessoa foi vivenciando e elaborando os problemas, os traumas e tudo aquilo que foi aparecendo na vida dela, né? A pessoa precisa de psicoterapia para entender o que pode ser afetado e ter estratégias também de superar essas adversidades que às vezes ainda estão presentes na rotina dela, no dia a dia. Ou seja, essa pessoa toma um remédio, mas ela precisa da psicoterapia para ficar mais fortalecida, para ela conseguir realmente superar os problemas, estar mais madura emocionalmente para conseguir lidar com as frustrações, isso, e voltar à funcionalidade. Então, não adianta, é o que você está falando, não adianta só o remédio, porque às vezes se eu tomar o remédio e não mudar nada, Laís, na minha rotina, não mudar nada nos fatores estressores que me levaram a ter aquele quadro depressivo, eu vou repetir ele, né? Então eu preciso ter essa mudança, né? Eu preciso ter uma mudança de estilo de vida, eu preciso ter uma rotina saudável. Então, não adianta, por exemplo, eu tive um trabalho muito estressante e acabei desenvolvendo um quadro depressivo. Aí eu trato e continuo naquele mesmo trabalho estressante da mesma forma? Não pode, porque o quadro vai continuar acontecendo, né? Eu preciso dessa mudança, né? Para a pessoa ter esse controle vamos dizer assim, a pessoa não tem como ela controlar tudo no ambiente, mas ela pode controlar como ela reage àquele ambiente. E eu acho que a psicoterapia vai dar esse suporte para ela, né? Das medicações, então, as principais que a gente usa em crianças são os ICRS. Os principais deles são a sertralina e a fluoxetina, né? Que é para melhora desses quadros depressivos. Já no adolescente, a gente pode usar outras medicações, mas os mais comuns ainda é o ISRS, né? Inibidor seletivo de excitação de serotonina, mas aí eu já tenho outras opções, porque o adolescente já tem uma certa maturidade de outros sistemas que me possibilita usar outras medicações, né? Lembrar de ficar sempre atento a essa questão de tratamento e de risco de suicídio. Teve uma época, Laís, que começou a aparecer nas bulas um certo alerta. Começou lá no FDA, que é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos. O que falava? O antidepressivo aumenta a chance de episódio de suicídio. Isso aí deixou muita gente preocupada. Os pais começaram a procurar, né, os psiquiatras. Mas como assim esse remédio causa suicídio? O que acontece? Alguns estudos mostraram que é um aumento ali pequeno, mais ou menos em torno de 2%, né? É difícil você analisar isso, porque o suicídio está presente no quadro depressivo. Só que o que eles perceberam? Que a medicação, num primeiro momento, ela pode causar, Laís, um pouco de impulsividade. E a pessoa que está deprimida, que tem ideação suicida, que tem pensamento de morte, se ela tem impulsividade no início do tratamento, às vezes com ISRS, por exemplo, ela pode, se ela estiver num momento bem fragilizado, com pouco suporte psicossocial, pode levar essa impulsividade a causar um episódio de suicídio, uma tentativa de suicídio, né? Então foi por isso que eles colocaram esse alerta. Mas assim, o remédio não causa suicídio. É um efeito colateral que pode acontecer pela impulsividade. Mas apesar desse alerta, a indicação, se houver necessidade, é que a pessoa faça o uso do antidepressivo, né? Desde que com cuidado, desde com orientação, com suporte dos pais, né? Então a gente precisa desse trabalho, né? E das medicações, assim, tem algumas particularidades, né? Que às vezes você vai usar a medicação de acordo com o quadro, que às vezes a criança, por exemplo, tem, junto com a depressão, aí, uma compulsão alimentar. Nesse momento, às vezes eu vou optar por uma fluoxetina, por exemplo, que ela pode ajudar a ter um controle maior dessa compulsão alimentar, né? E vão ter essas variações. Agora é importante ter a noção de que se precisar do remédio, começar de uma forma gradual, né? Para a pessoa ter menos efeitos colaterais,
mas ir ajustando a dose e lembrar de usar pelo tempo correto. É muito comum as famílias mesmo, sabe, Laís? Ela começa o tratamento e aí melhorou, para e toma do psiquiatra, e aí o que acontece? O quadro volta e às vezes Sim. volta pior. E aí, às vezes eu tenho que usar doses maiores do remédio, às vezes eu tenho que associar remédio. Então, o ideal é que você siga o tratamento da forma correta, para que o quadro não se agrave e você não precise depois de outros ajustes ou de um tratamento mais prolongado. Tudo bem? Quer Excelente, doutor complementar mais Túlio. alguma coisa? Como Não, é que só isso mesmo, estamos assim, aí? excelente, porque ainda há muito medo, né? Ah, eu vou tomar remédio, vou ter que ficar tomando isso a vida toda, ou vou ficar dopada, dopado. Isso é uma queixa tanto dos pais quanto dos próprios adultos, né? E isso são distorções cognitivas, né? Verdade. No processo psicoterapêutico, a gente vai tratar essas distorções cognitivas, né? Eu falo muito, se não tem saúde mental, não tem saúde. Não tem saúde, né? A gente precisa falar sobre isso e criar esses repertórios. Excelente. Acho que a gente pode ir para as perguntinhas, doutor Túlio. Hã? Acho que a As gente pode ir perguntas? para as perguntinhas. Você quer começar ou você quer que eu comece? Pode começar. Ó, É aqui eu só uma anotei dúvida aqui. rapidinho, doutor Túlio. A Jenny Kelly perguntou assim: desmaio também? Jenny, eu tava tentando mandar aqui comentário, só que tava travando. Ah, Quando você fala desmaio, você tá falando de efeito do remédio? Eu não entendi, porque eu acho que você colocou essa informação, Jenny, na hora que o doutor Túlio estava falando sobre os efeitos colaterais de remédio, naquele início de adaptação. Esse desmaio, você está perguntando se é efeito colateral do remédio? Se você puder desmame? colocar aqui. Será que é desmame? Ai, será que eu li errado aqui? Peraí. Talvez seja desmame. É, Repete a pergunta, desmame. Laís. Não, a Jenny colocou aqui assim, ó, nos comentários, quando você estava Ah, falando sobre o período de adaptação do medicamento. certo. Aí, você falou que tem, né, muitas vezes, algumas alterações Efeitos aí colaterais. efeitos colaterais, isso. E aí, Sim. a Jenny colocou desmaio também, e aí eu queria entender essa Ah, perguntinha entendi. dela melhor. Desmaio. Pode, pode, Desmaio. pode acontecer, às vezes o desmaio, porque Aqui, ó. algumas medicações pode alterar as funções fisiológicas, né? Aquela Uhum. medicação que está entrando no organismo pode alterar as funções fisiológicas. E nesse momento, às vezes pode, vamos colocar, diminuir um pouco, causar uma hipotensão, por exemplo, né? Diminuir a pressão cardíaca, que a gente fala. E isso, diminuir a pressão cardíaca, às vezes pode faltar uma falta momentânea ali de oxigênio para o cérebro e causar, às vezes, uma lipotímia, né? Ou às vezes até um desmaio mesmo, né? Foi isso mesmo E que ela perguntou. então pode acontecer, mas não é muito comum não, tá? E isso varia muito com a medicação. As medicações, os ECRS, não são muito comuns causar desmaio, tá? É mais comum medicações como os tricíclicos mesmo, que eu tinha falado, que a gente não costuma usar em criança, às vezes no adolescente, né? Porque eles têm um efeito colinérgico, que a gente fala, que é esse efeito colinérgico, ele acaba causando uma hipotensão postural e uma hipotensão em outros momentos aí. Por isso que são remédios que a gente normalmente opta por usar à noite, né? Vamos lá. O que eu vi de pergunta aqui, Laís? Teve uma que, na verdade, foi mais um comentário, né? Uma colega aí falou que ainda tem, né, um pouco da questão do psicólogo, psiquiatra, né, que é coisa de doido, isso atrapalha realmente você buscar um tratamento, buscar um acompanhamento, né? Uma outra pergunta que apareceu nas caixinhas. Birra em criança de 3 anos após a perda da avó. É depressão, né? Assim, essas perguntas às vezes são muito vagas, né, Laís? Mas assim, o que a gente pode inferir disso, né? É uma criança que talvez já fazia birra, mas pelo que eu entendi, parece que aumentou, né? Ou a frequência ou a intensidade dessa birra. E realmente 3 anos é uma fase que você não entende ainda o processo de perda, né, de um ente querido, né, Laís? E às vezes o aumento da birra realmente pode ser uma forma dessa criança se manifestar com o sofrimento dela, né? Porque ela às vezes era muito apegada a essa avó, né, que perdeu agora há pouco tempo, e ela tá fazendo birra, às vezes está mais irritada, né, e volta no diagnóstico.
é uma criança que está mais irritada, né? É uma criança que mudou o comportamento dela. Então, pode sim ser um quadro depressivo, mas a gente precisa de uma avaliação específica do profissional, né? Para saber até onde vai, até onde essa birra realmente é algo autolimitado, faz parte ali de um processo de adaptação dessa criança, ou realmente é uma birra que está causando caos, né? Na família, na rotina da casa, né, Laís? O que você acha? O que que acontece, né? A criança ela não entende ainda nessa fase, né? Essa perda, né? Esse morrer, ela não entende isso, né? Sim. Então, e 3 anos é a fase de birra mesmo, né? Então, assim, é muito importante olhar para que essa criança, para ver, né? Se essa criança não está realmente, né? Dentro dessa fase de birras que acontece Aham. em 2 e 3 anos, então é uma fase de muita birra, de muita independência dessa criança, por não ter vocabulário e repertório para falar, ela manifesta as suas insatisfações através do comportamento. Pode ser, sim, né, associada em um momento onde toda a família voltou, né, para a perda de um ente muito querido e essa criança em algum momento ela não está sendo percebida conforme ela gostaria, então ela está tendo alguns comportamentos ali para ela ser percebida. Sempre é Lembrar que a importante. criança, ela sente, né, a tristeza das pessoas, né, Laísa? Muitos pais Sim, esquecem disso, mas a criança, se os pais estão tristes, os pais estão inseguros, ela também vai ficar, né? excelente. E aí esse é outro ponto. Então a criança ela está absorvendo aquele ambiente. Ela tem uma Sim. neuroplasticidade aí grande, né? Importante, porque ela está na fase aí do desenvolvimento mesmo. Então, o que é importante? Observar mesmo como que esse ambiente está. Se é um ambiente que está chorando muito, né? Como que está esse ambiente? Avaliar também com o pediatra se essa criança tem acompanhado, está dentro aí dos marcos do desenvolvimento, né, infantil, porque pode ser aí, né, sempre que a gente pensa em comportamentos aí, às vezes que chama a atenção desses pais, é importante olhar como que tá esses marcos do desenvolvimento. A gente pensa em, né, em atraso em transtorno do neurodesenvolvimento, então é importante olhar, porque quando a gente pensa em diagnóstico de TEA, a gente fecha diagnóstico com 3 anos. Então é importante olhar uma série de fatores ali que às vezes foi percebida nesse período de tanta tristeza e tanta sensibilidade dessa família. Então, é importante, tem várias possibilidades, né? E se tem gerado preocupação nesses cuidadores, nesses pais, primeira orientação é procurar mesmo, nesse caso, o psicoterapeuta, né? O psicólogo. Nessa fase, a gente não trabalha dentro do consultório clínico com a criança, a gente trabalha mais com orientação de pais. Caso seja diagnosticado aí um transtorno de neurodesenvolvimento, vai ser aí com outros profissionais que serão trabalhados. Então é importante procurar mesmo ajuda. Quem procurar? O psicoterapeuta aí, né, o psicólogo, para fazer essa avaliação e essa orientação. E aí, né, esse psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra, caso seja encaminhado também para o psiquiatra, tá? Então, é mais isso mesmo. Então, o luto, essa criança não percebe tanto ainda essa questão da morte, né? Laís, vai vendo aí se tem alguma outra dúvida. Uma outra que apareceu aí também na live agora. Se não tratar da depressão, ela dura eternamente, né? Perguntaram isso. Então, a depressão, ela ocorre em fases. Então, assim, a depressão na criança e adolescente, ela vai acontecer e mesmo se não tratar, uma hora ou outra, ela vai passar, né? Varia esse tempo, né? Normalmente algumas semanas, né? Mas então por que a gente trata? Porque quando você trata, você melhora aquele sofrimento da pessoa e você tratando, você diminui a chance de recorrência. Então, assim, a depressão não é que ela, se você não trata, não é que ela dura eternamente. Mas se você não trata, você está eternamente, você está ao longo do tempo aumentando a chance de ter uma recorrência. E até eu recebo algumas mães que falam assim, nossa, mas doutor Túlio, eu vejo que o pessoal começa o tratamento para depressão e vai tratando e aí é a vida toda, né? Então meu filho começando agora vai tratar a vida toda? Negativo. Se você fizer o tratamento correto, né? Buscar ajuda precoce, ter o acompanhamento com psicólogo,
fazer o tratamento com medicamento pelo tempo correto, igual a gente tinha falado, e seguir as orientações, você tem uma grande chance de não ter novos episódios, né? Controlando os estressores, né? Mudando realmente a rotina. A questão, Laís, o que acontece? E principalmente no adulto, né? A gente vê o seguinte, uma pessoa adulta, pessoa idosa, a gente começa a tratar a depressão. Você trata ali no protocolo, né? Trata um ano, no primeiro episódio, a pessoa melhora. Aí vem um segundo episódio. Aí a pessoa tem que tratar agora já 2 anos, né? No adulto. Aí a pessoa começa a tratar e aí você percebe que cada vez que ela para de tratar, ela tem episódios cada vez mais graves. Aí tem casos que a gente realmente pesa. Poxa, será que não é melhor a gente fazer um tratamento contínuo dessa pessoa? Porque cada vez que a gente tira o remédio, ela piora. Mas isso é exceção, isso não é a regra. A regra é a gente tem um episódio depressivo, faça o tratamento, faça as orientações, melhora do quadro depressivo, usa a medicação durante o tempo ali, que varia, são normalmente alguns meses, né? E depois eu tiro a medicação, né? Esse é sempre o objetivo, deixar a pessoa sem medicação. E fazer o tratamento correto, eu diminuo a chance de ter novos episódios. Agora então, se eu não trato a depressão, eu fico sempre vulnerável a determinadas alterações na rotina, no meu dia a dia, de ter novos episódios depressivos. Então, o tratamento, Laís, é para evitar que a pessoa venha a ter quadros recorrentes de depressão. Mas é importante frisar que a pessoa tem uma vulnerabilidade. Então, ela tem que tomar o cuidado de tratar aquele episódio depressivo e ter uma rotina saudável para evitar a recorrência, porque realmente ela tem uma vulnerabilidade, né? É importante ficar atento a isso. Mais alguma Excelente. pergunta aí? Teve uma pergunta sobre. Ah, foi a Jenny também que fez, em relação a Ah, caso de internação. internação? Caso tenha necessidade de fazer internação, quem procurar em Uberlândia. Aham. Então, ela fez essa pergunta que seria, ó, mesmo com acompanhamento médico e remédios, Ah. se não melhorar, tem algum lugar na cidade para internação? Pois é, em Uberlândia eu ainda desconheço um local privado, né, para internação. Normalmente a gente faz a internação, né? Eu já tive paciente que adulto, né, internou em hospital geral, né? As outras opções que a gente tem, né, seria realmente tem uma unidade, né, vinculada ao UAI seria o anexo, né, da UAI Planalto, e os casos mais graves a gente vai fazer internação na UFO. Em São Paulo, em Brasília, a gente tem alguns serviços particulares para fazer esse tipo de internação. Porque o ideal, né, Laís, é que a pessoa faça a internação num local de tratamento para quadro Sim, depressivo. Até na UFO mesmo, né, assim, tem pacientes também que internam para quadro depressivo, mas como os pacientes, a maioria lá, são pacientes mais graves, então são pacientes assim, com esquizofrenia, pacientes com quadros psicóticos graves, né? Uma depressão, às vezes, que precisa de uma internação, às vezes você tem dificuldade para achar uma vaga para ela, porque assim, a pessoa realmente está em risco, ela precisa de um cuidado, mas não tem ainda, pelo menos se alguém conhecer, passa para a gente, eu desconheço um serviço de excelência para atendimento desses casos. Porque você misturar um tratamento de um quadro depressivo que precisa de uma internação junto com vários outros casos mais graves, internações prolongadas, às vezes pode não ser tão legal. Você precisava de um lugar específico para esse tratamento do quadro depressivo, que normalmente é um tratamento breve, né? E o que eu vejo hoje de experiência seria no hospital geral, né? E aí com leitos, né? Às vezes não tem um leito específico, mas você às vezes tem a internação e aí você tem a internação e você vai ter uma avaliação do psiquiatra no leito do hospital geral, né? Mas se tivesse uma em São Paulo, em Brasília tem, seria bem interessante. uhum. Porque às vezes a dificuldade da adesão do paciente, né, e a família fica ali Sim, preocupada, né? Então, porque é um transtorno que tem sim esse acompanhamento, a necessidade desse acompanhamento muito de perto. E teve uma sim. outra também, doutor Túlio, que né, Ah. vai para você. Verdade que o uso prolongado destes medicamentos aumentam as chances de Alzheimer?
Então, dos medicamentos principais que a gente usa, né, para tratamento do quadro depressivo, seria um SRS, né, que é a fluoxetina, a sertralina, seria um inibidor seletivo de excitação de serotonina e noradrenalina. Hoje em dia a venlafaxina é o mais comum, né, que está muito em vogue. Essas medicações, elas têm efeito benéfico na função neurológica, na neuroplasticidade, e melhora, porque assim, o quadro depressivo, quando está mantido, ele diminui a função cognitiva da pessoa. Então, Laís, a pessoa que tem quadros depressivos recorrentes, se não tratados, aumenta a chance de déficit cognitivo e de um quadro de Alzheimer, né? Mas, obviamente, que um quadro de Alzheimer depende de uma vulnerabilidade genética também, né? Agora, que medicação que causa Alzheimer? Aí entra os benzodiazepínicos, que é o diazepam, que é o Rivotril. Esses aí não são medicamentos de tratamento para depressão. São medicamentos que a gente usa pontualmente para melhorar quadros de insônia e para melhorar quadros de ansiedade que podem acontecer no quadro depressivo, né? Uma coisa que não sei se a gente já tinha falado na semana passada, quadros depressivos podem vir associados a sintomas de ansiedade, até mesmo crises de ansiedade. E nesse caso, eu preciso realmente de um tratamento. É um dos sinais que mostram pra gente que a pessoa está realmente disfuncional, né? Ela não está conseguindo ter o autocontrole, né, Laís? Às vezes eu preciso, então, ter um tratamento para que ela volte a ter o autocontrole e possa fazer psicoterapia, possa fazer todos os outros acompanhamentos. Então, essas medicações já têm muita evidência que elas propiciam déficit cognitivo, propiciam quadros de Alzheimer, mas os principais tratamentos para a depressão, né, que seriam os remédios para os antidepressivos, não causam Alzheimer e nem déficit cognitivo. Na verdade, melhoram. O que aumenta a chance de Alzheimer é a depressão não tratada. Uhum. Tá? Excelente, excelente, doutor Arthur. E aí uma pergunta, né, que tinha vindo na caixinha, é da questão do Ah, como ajudar, né? Então, foi até a Jenny também que fez, né? Então, certo. como ajudar a pessoa que tá com transtorno depressivo, né? O que que a gente pode apoiar aí? Eu vou começar respondendo ela um pouquinho em relação às Pode questões falar. mesmo, né, do dia a dia aí, e com base mesmo na psicoterapia. E eu Aham, deixo você concluir aí tudo com bem. todo o seu conhecimento. Então, é muito importante, primeira coisa, validar as emoções dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela não tem energia para ela realizar as atividades dela. Então, não é preguiça, né? Não é má vontade, ela não tem energia mesmo, né? Então, é validar essas emoções dessa pessoa, né? E estimulá-la, né? Sempre estando atento às falas que serão, né, direcionadas a essa pessoa, evitando sempre falas quanto à incapacidade, né, quanto à fraqueza. Por quê? A depressão, ela é um caso, né, clínico mesmo, é uma doença. As pessoas não escolhem estar nessa condição, né? Então, é muito importante conversar com essa pessoa e mostrar-se ali presente, apoiando no tratamento dessa doença, né? A partir do momento que a gente olha e fala que é fraqueza, a pessoa com depressão ela já tem uma culpabilidade altíssima, né? Ela já tem um sentimento de incapacidade muito presente. Então, seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto, principalmente o adolescente, que tem aí uma necessidade de aprovação do meio muito forte, a gente não usar palavras quando você não consegue, você é fraca, você é fraco. Então, primeira coisa é validar essas emoções, se fazer presente, né? É importante, sim, buscar essa ajuda. Às vezes a pessoa não tem força para ligar e marcar a sessão. Então, marcar essa sessão, às vezes, dependendo da condição que essa pessoa está, ir com essa pessoa no acompanhamento psicoterapêutico, no psiquiatra. Muitas vezes essa pessoa não vai ter força para isso, né? E estar
com ela nesse sentido, pedir a orientação dos profissionais que estarão acompanhando essa pessoa para que você tenha, né, uma psicoeducação e uma capacitação para ser esse suporte dentro desse ambiente, né? Muitas vezes o ambiente está muito difícil ali e essa pessoa precisa de uma referência para apoiá-la, né, a lidar com tudo isso. Quando eu falo apoiar, é não fazer por ela, né? Mas apoiá-la mesmo. Então, pedir esse apoio dessa equipe de profissional, estar junto com essa equipe de profissional, né, para apoiar essa pessoa na constituição, na criação aí de repertório, para que ela consiga lidar melhor aí com esse momento que é difícil e que é uma doença, né? Então, isso é muito importante. A gente já falando de uma doença, né? Com certeza, Laís. Acho que é isso mesmo. Então, lembrar de realmente estar disponível, né, para essa pessoa e não tirar, né, dessa pessoa, que ela já tem essa culpa alta, tirar um pouco dessa psicofobia. Ah, mas como assim? Eu tô com depressão, vou ter que ir psicólogo, porque às vezes é muito comum ficar pensando, né? Até eu coloquei um post essa semana, o que impede a pessoa de fazer o tratamento? Uma das coisas é isso, ficar pensando, o que os outros vão pensar de mim? E não é hora de pensar nisso, é hora de você pensar em cuidar de você, né? Então, dar esse apoio e mostrar para a pessoa que isso não é um sinal de fraqueza realmente, é um sinal que você precisa de um cuidado para continuar fazendo as suas coisas da rotina e voltar você a funcionar igual você estava antes, né? Basicamente, você falou tudo aí. Excelente. Minhas perguntinhas encerraram, doutor Túlio. Eu acho que é isso. Vou Aqui deixar também. você, como eu comecei, encerra aí pra gente. Tá certo. Queria só agradecer, né, a presença do pessoal aí nessa segunda semana, complementando, né, a nossa live. Eu acho que foi muito proveitosa, a gente falou de muita coisa, né? Fizemos uma abordagem aí de mitos e depois falamos também do diagnóstico em si, do tratamento, da parte de psicoterapia, da parte de tratamento farmacológico, né? E pontuando algumas coisas que aparecem muito no consultório, né, Laís? Porque esse trabalho nosso, eu acho que é um complemento, né, do nosso dia a dia, porque às vezes assim, a mãe tá com uma dúvida, tá realmente muito, muito preocupada com aquele quadro, e você fala, ó, poxa, eu já falei sobre isso, né? E às vezes, se for por agora, ó, assiste lá a live, né? E vai estar gravada também. Então é um momento de levar informação, né? Eu acho que às vezes no consultório a gente tem pouco tempo, então aqui a gente pode aproveitar para dar mais dicas, para dar mais orientações e dar segurança, né? O mais importante é isso, você tirar o preconceito e dar segurança para que as pessoas busquem o tratamento da forma correta, né? E só tenho a agradecer realmente novamente o convite, né, essa parceria, né? Espero que ela perdure aí por muitos anos e sempre que precisar estou à disposição. Espero que a gente possa fazer depois uma outra sobre ansiedade, né, que a gente estava pensando. E eu acho que esse período pós-pandemia, retorno às aulas, eu acho que ainda vai ter muita ansiedade que a gente vai ter que tratar, viu, Laís? Concordo, doutor Túlio. Já tá aparecendo aqui algumas. Não Ah, eu vou é? estar longe da minha mãe, o intervalo vai ser menor, não Vamos vou ter que poder falar assistir sobre a aula, isso. né? Então a gente precisa falar Desse depois, sim. jeito. Com certeza. Mas obrigado por tudo, viu, Laís? E até a próxima, então. Eu que agradeço, doutor Túlio. Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo que estava aqui. Um grande abraço e excelentes Abraço, noites. pessoal. Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau.